Como já percebemos, o tema de hoje é Através do Espelho. É um tema muito sugestivo, que com certeza vai falar muito ao nosso coração. A autora é a Úrsula Regina, ela é uma professora aposentada do Rio de Janeiro e trouxe um estudo maravilhoso para nós. Aproveitando essas características, do espelho, como nós já vimos o reflexo no espelho, muitas de nós ficamos um pouco constrangidas, como quando somos pegas, olhando no espelho. Mas quem é que não gosta de ver o seu reflexo? Primeiro para a gente ver se o cabelinho está arrumado, se o batom está em perfeito estado, ou se ainda não colocamos, pelo menos para nós nos basearmos, o espaço certinho de colocar o batom, uma maquiagem, e se estamos realmente bem, bem colocadas, bem vestidas. O espelho nos ajuda bastante. O reflexo que nós vemos é o nosso reflexo, e aquele reflexo que queremos ver talvez não seja o que realmente refletimos, mas é o que aparenta do outro lado, é que nos vai trazer um sentimento de estado emocional bom ou ruim. Mas o que vemos do outro lado, o nosso reflexo, nem sempre pode nos agradar. E aí o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, ele escreve assim: Agora, pois, vemos como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou conhecido. E aí é que a gente começa a entender que nem sempre aquele reflexo que estamos vendo, a nossa imagem mesmo, ela está mostrando uma realidade do que somos. Quem já não ouviu ou já não disse a frase, Você já não se olhou ao espelho? Você não se enxerga? Você não está vendo o que está acontecendo? Está na sua cara. Mas isso também, para nós mulheres, é muito difícil de ouvirmos, de falar talvez não. O espelho, ele é um artifício necessário, que até mesmo na bolsa ele não pode faltar. E não há nada de errado nisso. Não há nada de errado olhar no espelho. Na verdade, nós precisamos nos sentir bem com o nosso reflexo. Mas quando Paulo cita e faz esse comentário lá em 1 e 2 Coríntios, ele fala do reflexo da alma. Que o nosso rosto, a nossa roupa, a nossa forma, não expressa o sentimento que a nossa alma tem. Muitas vezes mostramos algo que não é uma realidade, nem o nosso sentimento verdadeiro. Então a nossa mente, ela tem que estar voltada em Deus, para Deus, e pensarmos como Ele pensaria naquele momento, para que verdadeiramente expressássemos a verdade da nossa alma, o nosso sentimento. Quantos de nós já não escondemos isso, Muitas vezes colocamos-nos diante dos outros com um sorriso no rosto, uma aparência bonita, cabelos arrumados, unhas feitas, com roupas ou trajes sociais, querendo apresentar-nos como alguém que está bem, mas por dentro estamos destruídas, tristes, com o coração partido por algo que aconteceu-nos e não podemos repartir com ninguém. Muitas vezes para não ferir, muitas vezes para não preocupar a nossa família ou envolver outras pessoas naquilo. O espelho, ele reflete uma imagem real, mas ainda assim é uma imagem um pouco distorcida pelo orgulho, pela vaidade ou pela negligência. Então, nós podemos destacar 3 pontos nesse estudo
que nos ajudará a pensar um pouco mais acerca do nosso reflexo. Primeiro, que o espelho mostra-nos os contornos físicos. A Bíblia, ela nos mostra o mais profundo dos nossos sentimentos. Em Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 4, diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas, pois a mensagem que foi transmitida por meio dos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar? E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. Como temos nos colocado diante de Deus? Como tem sido a nossa comunhão? Será que temos mostrado nosso amor por Ele através do nosso compromisso no serviço, na oração, no alimento da Sua palavra, deixando que o Espírito Santo nos dirija, transformando o nosso reflexo como o de Cristo? É para nós pensarmos. Segundo ponto aqui, que aprendemos nessa lição, é qual a imagem está sendo refletida por nós. Será que as pessoas que nos cercam veem em nossas atitudes a mudança que Cristo operou e continua operando em nossa vida? Realmente fomos transformadas? Lá em Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19, nos ajuda a pensar um pouquinho sobre a questão do nosso reflexo. Diz assim: também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. O terceiro ponto aqui, que nos chama a atenção, terceiro e último ponto: Deus aponta o espelho para onde Ele quiser, ou seja, refletimos a luz de Cristo na vida das outras pessoas. Será que as nossas atitudes têm atraído vidas para Cristo? Ou será que as nossas atitudes têm levado essas pessoas a permanecerem longe de Cristo? Como temos refletido o amor de Deus? Concluindo, nós vamos citar 2 Coríntios 3,18, que diz assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Como está o nosso reflexo no espelho da vida? Quem sou eu? Quem é você? Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3:20. Fiquemos na paz de Cristo.